Buenas, juventude linda e cheirosa de Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre a herança do pecado. Bom, a herança do pecado é algo que nós herdamos desde a concepção, então todos nós nascemos pecadores. O único que pisou nessa terra e que não cometeu nenhum pecado foi Jesus. A única forma de nos purificarmos é aceitando Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Logo, o seu sangue nos lava e estamos limpos. Assim que de coração aberto, confessamos nossas falhas. Eu gostaria hoje de falar sobre essa herança. Eu tenho observado as escrituras e as pessoas de uma forma geral, e quanto mais tempo de contato tem, mais nítido esse comportamento se torna. Eu não sei como é a forma de educação para quem é cristão, pois quando a criança começa com rebeldia e tentativas de mandar em tudo e em todos, tentando fazer valer a sua vontade, e se é preciso, elas até choram para tentar sensibilizar seus pais e as demais pessoas. Eu observo que muito do comportamento de uma criança, ele não vem só da falta de educação. Às vezes tem a falta da presença dos pais. Quando se tem pais separados, eu sei por experiência própria, porque com a mãe eu tinha a rédea curta e com meu pai eu tinha a rédea solta. Às vezes a família tem tudo, uma ótima estrutura, é bem financeiramente, mas o comportamento na frente dos pais é um e longe deles é outro. Às vezes a criança até se mostra como ela realmente é, com pirraça na frente dos pais e nada acontece. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 3:12: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Eu me questiono sobre as vezes que eu vejo uma criança com um comportamento errado. Às vezes elas respondem até de mau jeito e as pessoas na volta ainda acham engraçado. Quando essa criança muitas vezes não é corrigida, tem muitas que crescem com rebeldia. Aí às vezes os pais colocam a culpa na idade ou na fase difícil. Eu queria dividir isso com vocês, que eu tenho observado que os sintomas dessa herança estão muito além daqueles que é visível. Um exemplo, uma família que não ora a Deus pelo seu filho está mais suscetível às práticas erradas do mundo, pois a criança é uma cópia de tudo que ela vê. Em algum momento da vida, eu culpei os meus pais por não ter conhecido a Cristo mais cedo. Eu nunca recebi uma oração da minha mãe para ter um dia abençoado, assim como eu vejo nas mães cristãs na qual eu convivo, pois é muito fácil abrir a boca para amaldiçoar o seu filho, como muitas mães fazem chamando seus filhos de cria, de imundícia ou tantos outros nomes. Tem um canal no YouTube que me edifica muito nesse sentido, que é o Jesus Copy, que é um canal que fala sobre tudo, inclusive sobre a paternidade. Tendo conhecimento que um filho precisa de cobertura espiritual, eu espero muito ser essa mãe que a Nelly vai precisar, pois a maioria dos pais acham que o mais difícil é vestir, calçar, comprar, comprar e comprar, quando na verdade a única coisa que importa é apresentar Jesus na vida deles, pois com Jesus eles terão tudo e as coisas materiais Deus proverá. Quando eu casei, eu decidi pôr em prática uma coisa, que o meu casamento seria o oposto do casamento que os meus pais tiveram, assim como as coisas que faltaram na minha educação, espiritualmente falando. Hoje, o meu casamento é algo que deu certo devido a esse posicionamento. E com as bênçãos do Senhor, a educação da Nelly também será, pois estaremos debaixo da sua proteção e orientação. E que nessa caminhada Deus me dê sabedoria. Provérbios 4, 6 e 12 diz assim: não abandone a sabedoria, e ela te protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Que o Senhor me dê sabedoria para discernir quando for falta de educação, quando for manifestação de rebeldia ou quando for falta de cobertura espiritual. Eu, como trabalho com crianças, eu vejo a diferença de educação e também a estrutura de cada família. E como nós sabemos que o mundo que a gente vive é um mundo caído, é um mundo que vive pelas práticas erradas, se a família não se posiciona em relação a cobrir essa criança espiritualmente, orar por ela, vigiar, estar em constante oração, a gente sabe dos perigos que ela corre, não só os perigos físicos, mas também os perigos espirituais,
porque muitas crianças, elas são tentadas espiritualmente. Muitas crianças às vezes acordam chorando e a gente não sabe qual é essa explicação, mas muitas vezes é porque esses espíritos, eles têm legalidade para andar dentro da tua casa ou para estar perto das crianças. Muito do comportamento do que ela vai ser futuramente como adolescente, como um adulto, vai resultar do que ela viveu, não só familiarmente, mas como também espiritualmente. E isso é uma coisa que nós, como pais, precisamos urgentemente estar atentos a isso, porque uma criança precisa sim estar protegida espiritualmente. Uma família que não ora pelo seu filho está deixando ele à mercê dessas hostes espirituais. E eu quero que esse vídeo ele possa ser uma reflexão sobre as consequências que a herança do pecado pode exercer na vida da criança, se ela não for corrigida e também não for orientada. E pensando nesse sentido, que tipo de ser humano ela será na sociedade? Nem sempre o comportamento de uma criança ela se dá por falta de educação, de limites ou porque ela tem pais separados. Hoje na nossa sociedade a gente pode muito bem observar os exemplos que está tendo por aí. Um tempo atrás foi aquele exemplo daqueles jovens que entraram dentro daquela escola, né, matando alguns alunos e funcionários. Agora recentemente sobre o comportamento daquela menina que queria muito ir para uma festa e ela simplesmente se agarrou nos cabelos da mãe dela, não soltando enquanto a mãe não levasse para a festa. Eu não entendi qual foi o motivo da mãe ficar gravando aquele comportamento em vez de repreender a filha, ter tomado uma atitude, um posicionamento, e nem o pai dela fez a mesma coisa. Eles simplesmente se mantiveram calmos tentando falar com ela, sendo que ali naquele caso merecia uma repreensão mais severa. Muitas vezes as crianças estão à disposição das hostes espirituais da maldade, ao qual fazem dela um objeto de manipulação. Daí o motivo do seu comportamento. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo sirva como um alerta e que nos sirva de reflexão que nós precisamos sim ser pais mais atentos em oração e vigilância pelos nossos filhos. Um beijo e até a próxima semana.